Senhoras e senhores, boa tarde. Às 14h22, nós estaremos dando início à nossa quarta reunião da Comissão de Regulamentação do Transporte Remunerado Privado. Eu gostaria, nesse momento, de estar convidando para compor a mesa aqui conosco o senhor Walter Carvalho, senhor Jurandir Aparecido Silvério, senhor Jurandir, na verdade, senhor Walter, né? Senhor Walter, bem-vindo. Senhor Sebastião Barros de Souza, senhor Marcos José dos Santos, senhor Antônio Rombi. Gostaria de convidar também o senhor Danilo Carlos Alves, senhor Francisco Luiz Pereira Figueiredo, senhor Daniel Paulo da Silva, senhor Enoque Campos Souza, o senhor Gustavo da Silva. Gostaria também de estar convidando para compor aqui conosco, aqui à frente à mesa, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, representando a secretária Monique, a senhora Tereza. E gostaria também de convidar o senhor Sidney para representar a Secretaria de Mobilidade Urbana, aqui presente, por favor, possa compor a mesa com a gente. Senhoras e senhores, eu vou pedir que todos permaneçam em pé para que nós possamos entoar o hino da cidade de Hortolândia. Caminhos do vento, no canal do Paulista, milhas
Senhores, nesse momento eu vou pedir a atenção de todos os senhores. Vou pedir a gentileza para o vereador Paulão fazer a leitura da ata de tudo que foi discutido na última reunião e depois eu vou submeter a aprovação de vocês para vocês estarem de acordo com o que foi combinado, todos os presentes aqui na mesa, tá ok? Vereador Paulão, poderia prosseguir com a leitura, por gentileza? Sim, boa tarde a todos. Vai demorar um pouquinho, porque a ata é extensa, mas é importante a gente ler para que quem estava presente se lembre se foi relatado o que foi dito e para quem estava ausente saber o que nós discutimos, ok? Aos 14 de agosto de 2018, às 14 horas, na Câmara Municipal de Hortolândia, reuniram-se os membros da Comissão de Assuntos Relevantes para discutir as regras das leis de transporte remunerado privado e individual de passageiros no município de Hortolândia. O vereador Eduardo Lipaus, presidente da comissão, abriu os trabalhos. O vereador Eduardo Lipaus deu início à reunião da Comissão de Regulamentação do Transporte Remunerado Privado por aplicativo no município de Hortolândia, criado através da Resolução 72/17 de abril de 2018, informou que a reunião estava sendo gravada e registrada através da ata. Agradeceu a todas as partes envolvidas, os presentes no plenário, a comissão dos taxistas e de todos os motoristas de transporte remunerado privado, deixando claro que a Câmara Municipal de Hortolândia não está querendo proibir nenhum tipo de transporte por aplicativo na cidade, e sim que o papel da Câmara e dos vereadores é apenas intermediar os trabalhos para a regulamentação. Relatou que na data de 13/8/2018 circulou nas redes sociais publicações que não retratavam a verdade e a seriedade sobre os trabalhos da comissão para que a regulamentação aconteça no município. Ressaltou que a comissão é composta por 3 vereadores, sendo eles o próprio presidente, Eduardo Lipaus, Paulo Pereira Filho e Luiz Carlos Silva Meira como membros, mas que está aberto aos demais vereadores que queiram participar. O vereador Eduardo ainda convidou os vereadores presentes para comporem a mesa de trabalho e fizeram a saudação de todos os presentes. O vereador Valdecir Alves Pereira, o Negro, o vereador Gervásio Batista Posa, Reginaldo Roberto Rodrigues da Costa, que é o Regis da Serralheria. O vereador Valdecir agradeceu a todos os presentes, dizendo não fazer parte da comissão, mas que ele vê o interesse dos vereadores da comissão para intermediarem a discussão sobre a regulamentação do transporte na cidade. Disse disponibilizar seu tempo para participar das reuniões. Na verdade, nós queremos a união e que todo mundo tenha seu emprego e que todos possam contar sempre com ele. O vereador Luiz Carlos desejou boa tarde aos presentes, agradeceu à comissão de vereadores e disse que a discussão sobre a regulamentação é muito importante em tudo que fazemos aqui. E tudo que fazemos aqui é pensando na população, pensando na maioria, pensando no bem. Disse que todos vão poder acompanhar o que está sendo feito aqui e que não é muito diferente da regulamentação da cidade de Campinas. Tudo o que está acontecendo, o que está sendo discutido, é para não termos problemas nem para um lado nem para o outro. Salientou que os trabalhos são feitos com muita seriedade. O vereador Paulão cumprimentou o presidente, os nobres pares, saudou a todos os motoristas de táxi e também os de aplicativo. Fez uma saudação a Tereza Santos, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, disse que estamos aqui para ajudar e, ao contrário do que algumas pessoas que infelizmente fazem uso da internet para levarem as pessoas a terem uma visão equivocada do que de fato está acontecendo em nossas reuniões, que é para regulamentar no município a lei federal, sendo que cada município deve regulamentar a questão dos aplicativos em suas cidades. E é obrigação da Câmara fazer isso no momento que recebeu o projeto de lei do Executivo. E nós estamos fazendo da melhor maneira possível, chamando os taxistas para esse debate. Não tinha como nominar os representantes da Uber, pois enviados os ofícios do Poder Legislativo de Hortolândia para a empresa Uber desde a primeira reunião e sem comparecimento de nenhum representante dos motoristas de transporte de aplicativos. Fizemos a primeira reunião pública sem nenhum representante. Deixo claro que a culpa não foi nossa. Nós chamamos todos os agentes desse debate para juntos buscarmos o melhor entendimento. Não visamos prejudicar esse ou aquele grupo. O nosso papel é regulamentar como estabelece a obrigação federal. Aí temos que fazer isso de maneira inteligente, onde ninguém saia prejudicado. O vereador Gervásio cumprimentou os companheiros vereadores dessa comissão e relatou que está participando da reunião pela primeira vez. Justificou que estava afastado da Câmara por 45 dias por motivo de cirurgia.
disse que quer continuar participando de todas as reuniões a respeito dessa comissão e disse que essa casa sempre se preocupou com a regulamentação para que todos possam trabalhar e que ninguém seja prejudicado, que os trabalhos sejam para que dê certo, para que dêem certo, os trabalhos precisam dar certo para que ninguém se sinta prejudicado, nem a população, nem o trabalhador. O vereador Reginaldo Regis, da Serralheria, agradeceu à comissão, à mesa e todos os presentes no plenário, deu os parabéns aos trabalhos da comissão e disse ser a primeira vez que está participando da reunião e deixou claro que podem contar com ele para trabalhar em conjunto nessa luta. O vereador Lipaus, antes da composição da mesa, agradeceu a presença do senhor Sebastião Benedito de Lima, Benê, assessor parlamentar da deputada federal Ana Perugin, que tem acompanhado o processo dessa regulamentação a nível federal e municipal. Convidou para compor a mesa o representante do Poder Executivo do município, a secretária adjunta, a senhora Tereza Santos, desejou boas-vindas. Convidou a comissão dos taxistas para comporem a mesa e também dos representantes dos transportes por aplicativo. O vereador Eduardo Lipaus relatou ainda que, para a participação de todos os interessados na regulamentação do transporte remunerado, foi enviado ofícios com a primeira data e orientação para comporem a comissão de 3 a 5 motoristas, tanto dos aplicativos como dos taxistas, sendo que somente os taxistas haviam respondido. Com a primeira e segunda reunião não houve a participação dos motoristas por aplicativo e nessa terceira reunião os mesmos se fizeram presentes. O vereador Eduardo Lipaus convidou os motoristas de aplicativos que tivessem interesse em compor a comissão para fazerem uso da palavra, trocarem experiências e exporem suas dificuldades e ideias. Nesse momento, abriu para inscrição e participação de 5 representantes do transporte por aplicativo. Perguntou ao plenário se alguém gostaria de fazer parte da comissão e, de forma organizada, os interessados ficassem em pé ou levantassem o braço para confirmação, falando em seu nome e qual empresa do transporte por aplicativo era. Ficou assim, então, os senhores Danilo Carlos Alves, Francisco Luiz Ferreira Figueiredo, Gustavo da Silva, Daniel Paulo da Silva e Enoque Campos de Souza. O vereador convidou os 5 representantes para comporem a comissão de trabalhos e fazerem parte da mesa de extensão. Entoado o hino da cidade, o vereador Eduardo passou a palavra para a secretária adjunta fazer suas ponderações iniciais. Agradeceu em nome da senhora Monique, secretária do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Hortolândia, e a presença dos vereadores, a comissão de taxistas e motoristas por aplicativos. Falou que estamos vivendo um momento de transição e a tecnologia hoje toma conta do mundo do trabalho. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que nos adaptar, seja no comércio, nas fábricas ou no transporte. O mundo está mudando e nós precisamos nos adaptar. Falou ainda agradecendo a fala de todos e salientou a importância do conceito de paridade na comissão, para que a discussão seja justa para ambos, os taxistas e os motoristas por aplicativos. Solicitou ao vereador Paulo que fizesse a leitura da segunda ata. Agradeceu ao vereador Paulo pela leitura e reforçou que a gravação na íntegra da reunião está disponível no site da Câmara e que podem ter acesso, todos quantos quiserem. E seguiu para os encaminhamentos, falando que os representantes dos taxistas e dos motoristas por aplicativo que quisessem se manifestar, respeitassem o tempo de 3 minutos por pessoa e, após a manifestação dos mesmos, o vereador apresentaria a proposta do Departamento Jurídico da Câmara. Proposta essas que foram alavancadas pelos participantes da segunda reunião da comissão com avaliação jurídica, confrontando com a decisão da Câmara dos Deputados de Brasília através da lei federal. Após esse estudo jurídico e comum acordo, poderemos dar início à confecção de um projeto de lei municipal. O vereador Eduardo pediu que as falas, manifestações da comissão se dessem por critério de ordem, intercalando a vez entre taxistas e motoristas ou vice-versa. O senhor Jurandir Silvério, taxista de 18 anos aqui na cidade de Hortolândia, servindo a população desde sempre com muita seriedade, agradeceu aos vereadores pela seriedade do trabalho da comissão à categoria dos taxistas. Relatou não ser contra os motoristas por aplicativos, que ele acha a tecnologia importante, só não acha a concorrência leal e acha justo a criação de normas dentro do município. A população precisa de um transporte de qualidade. O vereador Eduardo disse a importância de todos da comissão se manifestarem que a minuta do projeto de lei não prejudique ninguém, garantindo assim a qualidade dos serviços prestados ao usuário. O senhor Danilo, motorista de aplicativo, disse que a situação que foi levantada
dos motoristas dos aplicativos que ficam na porta do shopping para pegar passageiros, na maioria das vezes, esses motoristas já foram excluídos do próprio aplicativo por fazerem irregularidades. E aí, como não tem outra profissão, continuam pegando os passageiros na irregularidade mesmo. Na maioria das vezes, a pessoa, no caso o cliente, é prejudicada, pois o próprio passageiro não sabe nem com quem está andando. Então, assim, a prática ilegal contribui muito para o sentimento de todos nós que somos a favor de, através de forma legal da lei, regulamentar o transporte na cidade. O senhor Daniel Paulo da Silva, sou motorista da Uber há quase 2 anos. Em relação ao exemplo que foi colocado de um taxista que foi fazer uma corrida em Campinas e continuou atendendo o passageiro por solicitação e foi pego pela INDEC, fora da sua área de atuação, com apreensão do veículo. Uma das características do transporte por aplicativo é que o motorista pode trabalhar na região metropolitana. Eu não vi nenhuma autoridade política, seja de Hortolândia ou de Campinas, que tenha encabeçado uma discussão para o transporte de passageiros através de táxis, para que possam atender a região metropolitana, atendendo assim os usuários em suas necessidades. O senhor Sebastião Barros de Souza, taxista há 6 anos, disse que estamos aqui discutindo esse caos do transporte, que já era para estar resolvido, ou então estar bem encaminhado, porque aqui na cidade chegamos a este ponto dos nobres vereadores de montar uma comissão para a gente discutir em relação, porque está uma bagunça a nossa cidade. A tecnologia chegou e lógico, é boa e importante, e é o que nós devemos seguir, é a tecnologia. Porém, o táxi deixou a desejar, não cuidaram do transporte. O único aplicativo que vai contra o táxi é o Uber. Todos os outros aplicativos, nós conseguimos fazer o nosso cadastro e trabalhar na plataforma. O Uber não deixa cadastrar o carro de aluguel. Nós precisamos de uma regulamentação. Nós estamos aqui hoje para chegar a um consenso, a um acordo e trabalharmos com profissionalismo, porque transportar pessoas dentro dos nossos carros é coisa séria. Gustavo da Silva, motorista de aplicativo há 1 ano e 3 meses, trabalha de forma legal, atendendo pelo chamado através do aplicativo, o que é uma segurança para mim como motorista e para o próprio passageiro, porque quando ele faz o chamado, ele vê a placa do carro, foto do motorista, qualificação do motorista, tudo correto. A partir do momento que o passageiro faz um pedido, há um abordador, seja na porta do shopping ou supermercado, o passageiro está colocando a vida dele automaticamente em risco. A questão da identificação dos nossos veículos de aplicativo, não devemos cometer o mesmo erro que a INDEC cometeu ao usar uma plaquinha nos carros que não traz segurança nenhuma para o passageiro e muito menos ao motorista, pois qualquer pessoa pode colocar no carro e sair falando que é motorista de aplicativo. Da forma que a INDEC está fazendo em Campinas, não funciona, não traz segurança para o passageiro e nem para o motorista. Walter Aparecido dos Santos Carvalho disse que o táxi na cidade, ele é motorista de táxi na cidade do ponto do Jardim Rosolém. A invocação chegou através do transporte A inovação chegou através do transporte por aplicativo. Não somos contra a tecnologia, somos atrasados com relação a isso. E muitos de nós têm dificuldade para manusear os aplicativos, que muitas vezes não é simples para alguém que já está aposentado. E é taxista com mais de 70, talvez seja anos. 70, e é taxista com mais de 70 taxistas. Existe aplicativo de táxi, inclusive nosso amigo Jurandir é proprietário de um aplicativo na cidade. Nós pedimos a Deus todos os dias pela regulamentação do transporte, o aplicativo, mas de forma honesta e de uma concorrência leal. Somos agradecidos a todos vocês pelo apoio. Francisco Luiz Ferreira de Figueiredo, motorista de aplicativo, morador de Hortolândia há 33 anos, relatou que o motorista de Campinas trabalha em Hortolândia, Sumaré e Paulínia. Tudo isso se dá devido à necessidade e liberdade desse trabalho por aplicativo. Outra questão aqui levantada é da placa do carro estar no nome do motorista de aplicativo. Posso ter um carro e meu filho que queira dirigir também. E na hora que estou descansando, meu filho pode trabalhar se ele estiver devidamente cadastrado. E quando nós cadastramos na empresa de transporte por aplicativo, existem as exigências para seguirmos. Se as mesmas são descumpridas, somos excluídos e não se pode voltar a fazer novo cadastro.
Também nossos carros têm por obrigação de ter ar-condicionado, manutenção. Se o aplicativo receber reclamação do motorista mais de uma vez, reclamações do nosso veículo, que o próprio passageiro faz instantaneamente no celular, somos bloqueados para não trabalharmos correto no transporte. A gente não consigo entender a sequência. A gente não pode perder essa oportunidade de sustentar as nossas famílias. Antônio Rombi, taxista, cumprimentou a todos os presentes e disse em relação ao uso do aplicativo em todas as cidades, é uma coisa errada, porque os taxistas da cidade trabalham exclusivamente para a cidade onde são cadastrados. Então, eu acho que os motoristas de aplicativos também deveriam ter essa prática, trabalhar na cidade que são cadastrados. Por isso, nós estamos aqui para criarmos regras que garantam direitos e igualdade de trabalho. Enoque Campos de Souza, motorista da Uber, trabalha na Magnete Marelli há um tempo atrás. E naquela época de demissão em massa, eu acabei perdendo o emprego e surgiu a oportunidade de trabalhar com os aplicativos. Comecei trabalhando com um carro locado, fiquei um bom tempo com o carro locado e hoje eu tenho meu próprio veículo. Outra coisa que eu acho super interessante, que hoje o sistema de aplicativo atende a uma população carente que não tinham acesso ao serviço. Os motoristas de aplicativos estão sendo assaltados em área de risco que os taxistas não entram, inclusive no Jardim Boa Esperança. E nós atendemos essa demanda hoje. Os taxistas sempre trabalharam bem na cidade, que temos aqui pessoas conhecidas que possamos e queiramos chegar a um denominador comum que seja bom para ambas as partes. O vereador Lipau solicitou que fossem dados os encaminhamentos e orientou para limitar o tempo de fala para que a reunião não ficasse muito extensa. Falou que a comissão apresentaria algumas propostas do Departamento Jurídico da Casa para a elaboração do projeto de lei. Marcos José dos Santos, taxista em Hortolândia, há 7 anos, e coordenador do ponto do Hospital Mário Covas, reforçou a importância da regulamentação e, entre outras coisas, que o transporte alternativo seguisse regras e fosse fiscalizado com exigências, como, por exemplo, o antecedente criminal, certidão de distribuição criminal, conservação do carro e, fora isso, para acabar com a especulação dos oportunistas, também seria muito importante o carro no nome do motorista. O vereador Lipau solicitou para a pessoa que ainda não tinha se manifestado que fizesse e logo após, em seguida, passaria para as ponderações dos vereadores e encaminhamentos finais. Walter Carvalho deixou claro que ele, enquanto taxista, jamais deixou de atender o telefone e nunca deixou um único passageiro sem ser atendido na cidade, independente da hora e do local, porque isso foi um compromisso que eu assumi de prestar um serviço público de qualidade na cidade. Então, a fala que estamos fazendo na distinção de bairro e horário é em verdade, não é real. Atendemos o Jardim Boa Esperança e qualquer outro bairro da cidade em qualquer horário. O vereador Eduardo agradeceu e parabenizou a todos e o alto nível do debate, disse estarem no caminho correto para construir uma lei que venha garantir os direitos e deveres das categorias de transporte no município de Hortolândia. Frisou que a Câmara Municipal está como intermediadora e a competência muito bendita já aqui nesta Casa de Regulamentar, e é de competência desta Casa para regulamentar o serviço. Não, desculpem. E a competência, muito bendita já nesta Casa, para regulamentar o serviço, é do Poder Executivo. Nós estamos fazendo uma proposta para que esta seja apresentada de uma minuta ao Poder Executivo para garantir e favorecer a todos os usuários, no caso dos 230 mil habitantes da cidade de Hortolândia. Tenho certeza de que todos estão aplaudindo a atitude dos senhores e a atitude da Câmara Municipal em estarmos discutindo esse assunto. Passou as ponderações feitas pelo Corpo Jurídico da Câmara Municipal, com as propostas existentes e artigos a serem colocados na minuta de lei, onde foram analisados as legislações aprovadas em Brasília e em alguns municípios já regulamentados. O projeto de lei proposto aqui não é uma imposição. Estamos sugerindo e construindo, junto com o Departamento Jurídico da Casa, perante a opinião e sugestões de vocês nas reuniões anteriores e a legislação já existente como segue.
Passou-se os encaminhamentos, o vereador Eduardo Lipaus falou da competência do município, que é regulamentar e fiscalizar o serviço, e o nosso objetivo é garantir a segurança dos munícipes que estão fazendo uso do transporte por aplicativo. Relatou que não são contra o táxi, e quando falam que a modernidade chegou, não está falando de forma alguma que o serviço de táxi é ultrapassado. Nós entendemos que existam as tecnologias e elas são abertas para todos. Ponderou que nós temos que discutir dentro da própria lei de concessão de táxis para que possamos igualar tudo da melhor forma e favorecer a todos que fazem um uso tanto do táxi quanto do transporte por aplicativo. Deixou claro a posição da comissão apenas como intermediadores, sem puxar partido para nenhum dos lados, abriu a palavra para os vereadores se manifestarem após irem para as considerações finais. Após a manifestação dos vereadores, falou Daniel Paulo da Silva, motorista por aplicativo, pediu para atentar em relação à identificação do veículo, para não cair no erro da identificação de forma que foi feita em Campinas. E para responder, o vereador Gervásio é identificar o aplicativo de uma forma genérica, pois os motoristas trabalham com vários aplicativos. Eu sou motorista da Uber e da 99, o meu carro está identificado como motorista de aplicativo. Não precisa colocar que é da Prefeitura de Hortolândia. Jurandir Aparecido Silvério falou que gostaria que acontecesse em Hortolândia a limitação do número de carros do transporte por aplicativo, uma vez que nos finais de semana e datas comemorativas é um caos em frente ao supermercado Tenda. E os motoristas param em fila dupla, abrem a porta em qualquer lugar, na faixa de pedestre, então teria que haver identificação e fiscalização efetiva dos trabalhos de transporte por aplicativo. Walter Carvalho, taxista, agradeceu a todos os vereadores, a secretária adjunta, os companheiros taxistas e aos motoristas de aplicativo. Justificou que precisava sair para um compromisso profissional, disse que a regulamentação siga de forma realmente harmônica, plausível para todos os lados. O vereador Luiz falou que a proposta de minuta do projeto de lei está sendo elaborada junto com os envolvidos e nós sabemos que não vai conseguir agradar 100%. Porém, a proposta está sendo construída dentro da legalidade. O vereador Paulão disse que a proposta que foi lida aqui pelo vereador Eduardo é uma posição jurídica e também política, porque nós da comissão emitimos uma posição de valores sobre elas e nós não temos muito onde ir, fora do que a lei federal estabelece. Deixou claro que quem dera todas as leis na cidade de Hortolândia acontecessem depois de um debate com todos os envolvidos, e que o que é o que estamos fazendo aqui. Vai ser a primeira lei municipal que vai ser fruto primeiro de um debate que antecede o debate da lei. Eu penso que o trabalho da nossa comissão vai ficar registrado na história como aquela que está abrindo a porta para a gente abrir um novo fazer do ponto de vista jurídico na cidade de Hortolândia. A proposta que está sendo aqui esboçada é para chegarmos à apresentação de uma minuta de projeto de lei que, se pelo menos ela não for 100%, será o desejo de cada um daqueles que participaram, e ela com certeza se aproximará ao máximo disso, beneficiando assim todos vocês que continuam garantindo o ganha-pão, evidentemente, na cidade de Hortolândia. O vereador Luiz falou que é a favor do transporte alternativo ter placa vermelha, contribuindo também com impostos. O vereador Eduardo deixou registrado que a questão da placa vermelha já foi amplamente debatido com o jurídico da Casa e toda a legislação que nós fazemos no município, ela tem que estar em conformidade com a legislação federal. E na lei federal, o Senado já vetou a questão da placa vermelha. Por isso, ela não é objeto de discussão aqui. Deixo claro que não podemos colocar o que não esteja em conformidade com a legislação federal. O Dr. Paulo, jurídico da Casa, falou da possibilidade de disponibilizar uma pré-minuta que está elaborando junto com a comissão. Porém, precisa fechar alguns pontos na parte da fiscalização com o pessoal técnico da Prefeitura, para definir como a Prefeitura vai encaminhar essa situação da fiscalização e incidências de recolhimento do Imposto sobre o Serviço, o ISS, que incide sobre a atividade. A base de cálculo, a exemplo de Campinas, está 1%, são 2% que nos impõe a legislação federal. Então, precisamos afinar a situação com a Prefeitura e, após, passar alguma coisa para vocês analisarem e depois não terem surpresas.
O vereador Eduardo fez uma ponderação de que o encaminhamento que foi dado aqui a respeito do transporte público ser discutido na região metropolitana. Aproveitou e convidou a todos a assistirem às sessões da Câmara nas segundas-feiras, às 17h30, onde são discutidos temas como segurança pública e saúde, por exemplo. Propôs 2 encaminhamentos de extrema importância. O primeiro, solicitar uma audiência com o diretor da INDEC ou com o secretário de Campinas para uma avaliação sobre os pontos positivos e sobre os pontos negativos da legislação e regulamentação do transporte naquela cidade. Levar a demanda da regulamentação do transporte por aplicativo para o Parlamento Metropolitano. Charles, motorista do aplicativo, disse que os taxistas estão cobrando a fiscalização tanto dos motoristas que fazem clandestino quanto dos regularizados. E seria bom que os motoristas de aplicativos tivessem um ponto no shopping para estacionar. Assim, facilitaria a fiscalização. Nilson Santos Silva, motorista da Uber, relatou que a plaquinha de identificação seria no painel do carro, pois quando estiverem em área de risco pode ser retirada, se necessário. E essa placa poderia ser regional. E na questão da conduta, vestimenta do motorista do transporte remunerado privado, o próprio usuário faz a fiscalização e avaliação, e o motorista vai perdendo pontuação na empresa, e uma vez excluído, não se pode mais voltar à mesma. O vereador Eduardo disse que a reunião estava sendo conduzida de uma maneira bem profissional por todos e falou que essa discussão, o regulamento interno das empresas de transporte remunerado para com os motoristas, não entraremos nesse debate. E nossa função aqui é intermediar a regulamentação do transporte no município de Hortolândia. Antônio Rombe, taxista, falou que estão no caminho correto na questão da regulamentação dos aplicativos na região metropolitana. Daniel Paulo da Silva, motorista de aplicativo, falou sobre o item 6 e 7, que é o comprovante de domicílio na cidade de Hortolândia e a inscrição na DECA. Esses 2 itens estão, na verdade, limitando o motorista dentro da cidade. Então, precisaria ser discutido melhor esses 2 itens. Francisco Luiz Figueiredo, motorista por aplicativo, agradeceu a todas as pessoas que contribuíram com as ideias e propostas para que a regulamentação aconteça. O vereador Eduardo disse que as propostas serão acolhidas e avaliadas pelo jurídico da casa, encaminhadas dentro da conformidade da legislação federal. Sebastião Francisco de Souza, taxista, falou que a questão dos adesivos de identificação serem muito importantes na parte interna ou externa do veículo, é que a regulamentação está discutida conforme a lei federal e ninguém será prejudicado. Gustavo da Silva, motorista de aplicativo, agradeceu a participação de todos, disse que a questão do adesivo entende-se que teria que ser algo regionalizado e que a questão que o Dr. Paulo falou do ISS, só na cidade que origina a viagem ganharia parte do imposto se os passageiros são pegos em várias cidades ou o imposto poderia ser dividido. Enoque Campos de Souza agradeceu os debates dentro do que a gente esperava que saísse, criou talvez um drama, um fantasma, e vimos que não era nada do que eles estavam imaginando a questão da regulamentação. A proposta é boa e pediu aos vereadores para tomarem cuidado com algumas questões, como solicitação do comprovante de domicílio, questão do carro no nome do dono do cadastrado, por conta da locação do veículo e da identificação do veículo ser móvel pela questão da troca do veículo. O vereador Eduardo falou que está aberto às propostas e apresentará uma minuta de projeto de lei. O Jurandir Aparecido Silvério ressaltou a questão do adesivo e que acredita que teria de ser no local, sim, com indicação da própria cidade, por conta da lei local e municipal. Tereza Santos, secretária adjunta, falou que foi muito bom ter participado desse debate, foi muito elucidativo e todos nós queremos que as coisas funcionem normalmente, sem arbitrariedade. Isso nos une e de nossa parte, naquilo que for possível, estaremos à disposição para construir a melhor proposta que atenda os anseios. Claro que uma negociação sempre implica que a gente ganha algo, mas também perca. Todo mundo ganha coisas e perde coisas, mas que a gente chegue ao fim desse processo com um produto bastante bom, com um produto bastante razoável, para todas as partes. O vereador Luiz Carlos agradeceu a presença de cada um dos representantes e dos demais presentes. Estamos apenas começando a elaborar essa regulamentação, estaremos abertos para propostas e
nada se encerra, tudo continua se modernizando e amanhã poderá surgir novas ideias. O vereador Paulão parabenizou os membros da comissão, agradeceu a secretária adjunta, o secretário, o advogado da casa e saudou a todos os representantes da comissão. Disse que, usando a fala do senhor Enoque, que deixou claro que a regulamentação não era tão feia como parecia. Pediu que todos os presentes usassem as redes sociais para descrever o que está acontecendo nas reuniões da comissão para a regulamentação, porque o que nós estamos fazendo é uma grande ação de debate para preparar uma minuta de lei. O vereador Gervásio parabenizou a todos os presentes dessa comissão. O vereador Eduardo, por ser incumbido de fazer esse trabalho, se colocou à disposição para acompanhar as ações futuras. O vereador Regis da Serralheria agradeceu a todos e disse que a discussão é para tentar chegar a um denominador comum e que seja bom para todos. O vereador Eduardo agradeceu a presença. Diante das considerações finais, convidou para que participassem da próxima reunião no plenário da Câmara. Todos serão convidados através do WhatsApp, etc. e tal. Agradeceu a todos os motoristas e motoristas de táxi e do transporte por aplicativo. Disse que queria deixar registrado que entraremos em contato com o Parlamento Metropolitano para levar a demanda do transporte e também estarmos em contato com a INDEC em Campinas. E os senhores serão convidados para irem conosco, caso possam nos receber lá, para que possamos vivenciar a regularização na cidade de Campinas. Assim que a minuta de lei estiver elaborada pelo jurídico da casa, apresentaremos a mesma. Esperamos que possa corresponder com o anseio de todos. Sendo o que foi relatado, assinam os representantes da comissão, o vereador Eduardo Lipaus, Luiz Carlos Silva Meira, Paulo Pereira Filho. Senhores, a leitura foi extensa, mas é importante essa leitura para que fique registrado. E eu gostaria, nesse momento, de submeter à aprovação do plenário. Se alguém discordar de alguma coisa do que foi lido aqui na ata, é o momento de se manifestar agora. Caso contrário, não houver manifestação, vou considerar a ata como aprovada e ela deve ficar arquivada. Não há. Eu só queria falar referente ao ponto de estacionamento da Uber no tenda. Não há necessidade, porque dentro do estacionamento é permitida a entrada para carregar e descarregar. Tem 15 minutos. Mas só uma questão de ordem. Nesse momento, a gente está colocando a ata em aprovação. Aqui é somente para a gente aprovar se o que foi lido aqui condiz com a verdade do que foi discutido ou não. A gente não está no mérito da discussão ainda, tudo bem? Alguém discorda? Então, eu estou entendendo que ninguém discordou, então a ata eu vou considerar como aprovada, tá ok? Agora, logo a gente vai entrar no debate, daí o senhor vai poder se manifestar. Nesse momento, só a questão aí de informes. Foi convidado para participar dessa reunião hoje através de ofício e através do site da Câmara as empresas. Através do ofício 42 de 2018, a Cabify. Através do ofício 43 de 2018, a empresa Uber. Através do ofício 44 de 2018, a Comissão dos Taxistas. O ofício 45 de 2018, a 99 Tecnologia. O ofício 46 de 2018, a Comissão de Motoristas por Aplicativo. O ofício 47 de 2018, Secretaria de Mobilidade Urbana. E o ofício 48 de 2018, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. De todos os ofícios que foram encaminhados, convidando e dando ampla divulgação para a reunião de hoje, a empresa Cabify entrou em contato com o nosso gabinete para poder dar a resposta referente ao ofício número 42 de 2018. E aqui segue a resposta da Cabify. Senhora Thaís Machado, da empresa Cabify, entrou em contato com um gabinete na data de 4/9 de 2018. Relatou ter recebido o ofício número 42 de 2018, convidando para a 4ª reunião da comissão. Porém, a Cabify não atua na cidade de Hortolândia, captando clientes. Eles somente captam os seus clientes em Campinas e desembarcam na cidade de Hortolândia, justificando assim a não participação da reunião.
se colocou à disposição para troca de experiências através do e-mail thais.machado@cabify.com. Resposta dada pela empresa Cabify, estou lendo para vocês, né? Foram dados alguns encaminhamentos também, né, na reunião, para a gente poder buscar algumas experiências, né? E foi tirado aí para a gente poder fazer uma reunião na ENDEC. Acho que isso aqui foram alguns encaminhamentos que foram dados, como nós aprovamos na ata, para a gente fazer uma reunião na ENDEC. A ideia inicial, é importante dizer para vocês que nós aqui, os vereadores, gostaríamos que nós fôssemos acompanhados de comissões, né, comissões de taxistas e comissões aí de representantes por motoristas de aplicativos, mas por parte, a pedido da ENDEC, acho que é importante deixar isso claro aqui, a pedido da ENDEC, eles pediram que fosse somente os vereadores. Isso aí não foi uma decisão da Câmara, que foi um pedido deles lá, até por espaço físico, eles estavam com dificuldade para receber a comissão, né? Reunião do Parlamento, né, nós estamos aguardando o contato, né, do diretor da comunicação do Parlamento, a Simone, de Indaiatuba, para a gente agendar uma reunião na Agencamp. Acho que seria interessante, nesse momento, a gente já abrir as falas, mas antes de abrir as falas, eu gostaria de a gente poder dar uma prévia para vocês poderem ficar cientes do que foi tratado junto à ENDEC. Podemos caminhar dessa forma? Né? Acho que a conversa ela foi bastante produtiva. O vereador Paulão podia nos auxiliar aí, dando uma introdução. Bom, queridos, boa tarde a todos. Eu penso que a reunião com a ENDEC foi bastante proveitosa, porque lá eles reconhecem vários erros que eles cometeram na regulamentação da lei que fizeram lá, que a lei deles antecedeu a lei federal. Eles não tinham nenhuma base, lógico, então, por isso, cometeram algumas situações que eles mesmos reconhecem. E aí, com o advento da lei federal, eles entendem agora que muita coisa precisa ser revista. E foi uma conversa interessante, porque eles nos abriram, nós estávamos com uma ideia muito precisa de fazer através da lei, uma limitação ou descrever de maneira pormenorizada muita coisa dentro do corpo da lei. E aí eles pelo erro e pelo equívoco lá cometido, eles deixaram claro o seguinte, que era muito melhor a gente fazer uma lei que ela não seja tão grande, tão pormenorizada, mas atribuir, no nosso caso, à Secretaria de Mobilidade Urbana, ou mesmo a um decreto do próprio prefeito, o poder para regulamentar de maneira muito mais fácil. Por quê? Seja por um ato da Secretaria ou um decreto municipal, isso é muito mais prático, se faz de um dia para o outro. Se você tiver que fazer alteração na lei, só pode ser feita por uma outra lei, isso demanda muito tempo e aí esse tempo pode ser prejudicial, dependendo da questão que precisa ser corrigida. Abriu um debate que foi lá levantado, que é o seguinte, hoje, nós falamos com o chefe de gabinete da ENDEC, Dr. Paulo, e ele deixou claro o seguinte, falou, olha, hoje os nossos fiscais, se abordarem um carro na cidade, que seja Uber, que ele não seja da nossa cidade, uma placa de uma outra cidade. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos verificar, eles têm hoje uma tecnologia que permite fazer isso imediatamente, verificar se ele está cadastrado no nosso sistema, como, por exemplo, pegou lá da Uber, motorista da Uber, está cadastrado? Eles vão verificar se aquele motorista e o seu carro estão cadastrados devidamente na Uber, porque a Uber é quem faz o cadastro na cidade, ok? E aí, eles vão querer ver o adesivo de Campinas. Eles colocaram isso claramente. Não tendo o adesivo de Campinas está em conformidade com o que reza a lei deles. Então, e foi aí que nós travamos um debate, dizendo para eles o seguinte, então, se vocês vão poder multar, apenar o motorista, por exemplo, de Hortolândia, que esteja cadastrado no aplicativo, porque ele não está com o adesivo de vocês deveriam levar em consideração se ele está com um adesivo nosso, no caso da cidade de Hortolândia. Até porque, se vocês usarem essa prática para com o motorista nosso, nós vamos aplicar da mesma maneira com o motorista de vocês na nossa cidade. Não vai nos interessar, então, o adesivo de vocês lá. O que vai interessar é se ele tem o nosso adesivo.
E aí, nessa lógica, imagine que se nós pensarmos em 20 cidades da região metropolitana, cada motorista vai ter que ter um adesivo de cada uma dessas cidades e andar com o porta-mala cheio. Para entrar na cidade, parar o carro no limite e falar, peraí, deixa eu colocar o adesivo da cidade que eu vou entrar. E aí não tem lógica esse pensamento. E aí ele também entendeu que realmente é um assunto que nós podemos discutir, se abriu para essa possibilidade, eu achei isso importante, um avanço, mas se o motorista não tiver cadastrado pela empresa que ele está operando lá na cidade de Campinas, aí não tem acordo. Ele precisa estar cadastrado, que é a segurança jurídica, digamos, e até protetiva, seja do motorista ou do passageiro. Então, isso abriu um outro precedente, que é da gente, começamos a discutir naquela reunião a possibilidade, então, de nós discutirmos pelo menos uma marca, um símbolo, um adesivo metropolitano, não é? Onde nós não tivéssemos mais a situação de Hortolândia com o seu, Campinas com o seu, ou se permitiria que o adesivo da nossa cidade possa correr em todas as cidades da região metropolitana, ou a gente ter um adesivo único que se coloque nos veículos. Uma coisa é certa, tem que ter uma identificação. Isso não há discussão em relação a essa necessidade. E aí abriu-se essa possibilidade. Então, Hortolândia e Campinas comungaram nesse assunto. Nós deixamos para depois da eleição, porque esse momento eleitoral agora, não é, esse assunto ele pode também ser mal interpretado, achando que se está querendo tirar proveito político por causa da eleição. Campinas marcou com a gente para depois da eleição nós conversarmos, voltarmos a esse assunto, para aí então a gente rediscutir, inclusive, uma proposta de minuta de lei, que ela possa ser uma base não só para Campinas, mas para Hortolândia e toda a região metropolitana, onde cada município possa apresentar uma norma que estabeleça de maneira regular, porque os problemas daqui são os mesmos de lá e de qualquer outra das cidades que nós vivemos. A situação dos taxistas postos aqui também está um posto lá da mesma forma. Então, eu penso que isso também foi importante, que avançamos nesse sentido, na comissão, com a INDEC, de fazermos esse debate pós-eleição, e aí o vereador, o presidente, já assumiu lá o compromisso de fazer uma conversa com o nosso prefeito e acompanhar com a comissão ao nosso prefeito, onde já foi solicitada uma audiência à AGECAMP, que é a agência que regula a região metropolitana de Campinas, para que nós possamos participar de uma reunião da região metropolitana, onde lá estão sentados os 20 prefeitos das cidades, e apresentar ali uma proposta para que ela seja discutida de maneira única em toda a região metropolitana. Então, isso vai demandar um pouco mais de tempo, mas, por outro lado, nós vamos ter uma regulamentação muito melhor. Caso, não é, esse assunto, nós vamos conduzir ele numa direção e continuaremos, a tese é essa, continuar discutindo a nossa regulamentação aqui. Se conseguirmos unificar a ação, maravilha, regulamentação metropolitana, cada cidade aprova a mesma lei, acerta o adesivo único e estabelece o regramento. Não, deu um impedimento, teve uma cidade que não quis fazer, teve alguém que não quis, se levantou o contrário, então nós regulamentamos baseado na maioria das cidades que aceitem isso. O que eu acho que é fundamental. Das lições que nós aprendemos lá, por exemplo, Campinas, ela não recebe, a secretaria, a INDEC, não recebe as inscrições de nenhum motorista. Quem recebe é o motorista, se inscreve, e a relação do motorista é com o aplicativo. Ele não tem relação nenhuma, motorista e prefeitura. A prefeitura se relaciona com a empresa do aplicativo. A empresa, ela sim paga o ISS, não é o motorista, e ela estabelece a relação onde ela vai receber a documentação que for colocada como exigência. A prefeitura se incumbe de acompanhar, fazer um extrato dentro dessa documentação e fiscalizar na prática se os motoristas de aplicativos estão avançando. Eles nos colocaram várias experiências que contradiz a questão do que o adesivo possa ser agressivo, né, ou possa causar violência para os motoristas de aplicativo. Na experiência acumulada de Campinas, eles disseram que muitos motoristas que no começo tinham uma preocupação com relação a isso, como eles entram em alguns lugares lá em Campinas, onde táxi não entra, né, a própria comunidade do local começou a defender os motoristas de Uber quando via que era um motorista de Uber. Ou seja, vários motoristas relataram, eles têm lá os relatórios desses motoristas na INDEC, que demonstram que
A identificação ela foi positiva e não negativa. E, desse mesmo lado, demonstrou que não tem... os motoristas de táxi, eles não têm também opção nesse sentido. Ou seja, a partir da situação que eles também estão lá com a plaquinha lá em cima e todo mundo sabe que é um táxi. Claro que, por mais que a gente junte para fazer o debate, não dá para querer, isso ficou claro lá também, que o aplicativo seja tratado como táxi, porque são coisas distintas, não é possível serem tratados de maneira igual. Logo, se os taxistas têm um exemplo, um ponto fixo, não há que se falar em querer que os aplicativos também tenham o mesmo. Por quê? Nós estamos falando de outra modalidade de transporte e isso precisa ser entendido, para que não, senão de repente a gente quer, na discussão de regulamentar, você quer que um seja tratado igual ao outro, não pode ser tratado exatamente igual, né, no que seja aquilo que é prerrogativa de um. Lógico, no que tange a fiscalização, isso é igual para todo mundo e ela precisa acontecer. Eu penso que foi... em síntese, foi isso, e esse compromisso para pós-eleição, agora ainda no mês de outubro, a gente voltar a sentar para avançar nessa ideia da construção de uma lei, pelo menos com uma proposta que seja encaminhada a toda a região metropolitana, através da audiência que já foi solicitada pelo nosso presidente, a GCamp, e a partir daí, todo o desenvolvimento que vai ter. É importante lembrar, hoje, fizemos uma fala para que a INDEC pudesse rever esse conceito, mas hoje a INDEC ainda tem lá na base dela de que se você, motorista de aplicativo, for pego em Campinas, entregando alguém, sem problema nenhum. Mas eles entendem que o aplicativo pode iniciar lá uma corrida, porque o sistema de aplicativo ele é diferenciado. Então, mas eles entendem o seguinte, se você não tiver cadastrado na Uber, se a Uber não cadastrou você, ou qualquer outro aplicativo que seja, e se você não tiver a placa de identificação de Campinas, você pode ser multado em Campinas. Isso precisa ter clareza que ainda hoje isso está vigorando lá, ok? Só complementando, nós já vamos abrir aqui para as falas, só complementando aí, acho que o vereador Paulo foi bem sucinto, né? Na verdade é exatamente isso, o motorista por aplicativo, ele faz o cadastro na empresa, a empresa quem solicita o cadastro desse motorista lá na INDEC, no caso de Campinas, na INDEC. E o motorista, por exemplo, que mora em Hortolândia, está aqui em Hortolândia, pega um passageiro aqui em Hortolândia, ele pode levar o passageiro tranquilamente até a cidade de Campinas. E pode desembarcar lá. Se ele for pego através da fiscalização desembarcando o paciente, ele não corre risco nenhum em receber uma multa. Agora, se ele quiser embarcar algum passageiro lá em Campinas, a empresa Uber deve obrigatoriamente solicitar o cadastro dele no sistema da INDEC, no sistema da prefeitura. Ele só pode embarcar um passageiro lá se ele tiver cadastrado. É importante deixar isso bem claro. É um ponto que chamou bastante atenção. Então, nesse momento, a gente vai estar abrindo a possibilidade de falas, dúvidas, encaminhamentos, discordância, algumas ponderações. Todos os senhores terão o momento de se manifestar, mas antes eu gostaria de estar abrindo a fala para a senhora Tereza dos Santos, representando a nossa secretaria. Boa tarde a todos e a todas. Tem poucas, né? Então, eu acho que é a questão que a gente já discutiu de outra vez, né? Nós estamos aqui representando a prefeitura. Acho que tem algumas coisas aqui que terão que ser trabalhadas pela secretaria que na prefeitura fiscaliza, né? Que é parte mais ativa deste processo. E acho que o esforço de todos, na ata fala, né, eu reproduzo a minha fala da reunião passada, é buscar chegar a um bom termo, né? Nós temos que fazer esse esforço. Eu acho que é importante ver, aqui tinha ficado algumas questões, tinham ficado de ser encaminhadas algumas questões, como a visita, como essa que vai ser, a reunião que vai ser feita ainda, né, com a GenCamp. Tem que ser feitos esses acordos.
Uma das reuniões já foi feita, já tem alguns encaminhamentos, e acho que daqui para frente é ir afinando as questões que já foram levantadas aqui. Que na outra reunião, e também até em conversa casual, que eu tive com o companheiro lá na rua, que a gente se encontrou, algumas das preocupações que precisam ser tratadas. Acho que tem aqui uma indicação na ata de que haveria apresentação de uma proposta. É isso, doutor? Aqui já? Só perguntando, só para concluir, Paulo, depois aí... É só, né, quer dizer, aqui consta, acho que a gente tem que, além de ir preparando essas discussões, já ir vendo, eventualmente, se for o caso, se já tiver subsídios para isso, a formulação de alguma proposta, que depois, no segundo momento, terá que ser apresentada pela administração para o executivo. Né? Acho que um pouco a gente tem que ir encaminhando no sentido de afunilando aí as questões das propostas. Passo agora a palavra para o senhor Sidney Fraga, representando a Secretaria de Mobilidade Urbana. Boa tarde a todos, vereador Eduardo, Paulão, os taxistas, transportadores por aplicativo. Eu estive vendo as duas últimas reuniões pela internet. Acompanhei, verifiquei o modo como coerentemente foi tratado as conversas aqui, ao contrário do que estavam sendo divulgados nas mídias sociais, de que iria ser uma coisa totalmente voltada para um lado e não para o outro. Então, é bom que todos, e hoje percebe através da filmagem, hoje percebe, e eu percebi pela filmagem, que na reunião passada tinha menos pessoas participando. Então, isso mostra o interesse que todos nós temos com relação ao fato de regulamentarmos esse novo, como o vereador Paulo falou, esse novo modal de transporte, né? Um transporte diferente daquele praticado pelos permissionários do município. Para fazer um encaminhamento, foi dito, né, na leitura da ata que poderíamos apresentar essa minuta, inclusive onde o Dr. Paulo foi citado, mas eu queria apresentar um encaminhamento diferente. Primeiro, que Vossa Excelência pudesse abrir aos demais para entender e avaliar se o resultado da nossa ida a Campinas foi importante no sentido de a gente esperar a passagem do momento eleitoral para o mês que vem, para nós fazermos a reunião com a AGCamp e tentar criar essa ação macro de região metropolitana. Se houver concordância nisso, então não apresentar a minuta hoje, esperar essa reunião com os prefeitos e com a própria INDEC para a gente fazer esse encaminhamento. E que todos aqui, o que forem falar, que possa falar fora daquilo que já foi dito, né? Porque se a gente for repetir as mesmas coisas que já dissemos na última reunião, aí ela vai ficar monótona, não há o porquê de ser. Uma proposta de encaminhamento do vereador Paulo, está, né, a aprovação do plenário, né? A proposta é o seguinte: nós realmente tiramos, está na ata, a apresentação de uma minuta de projeto de lei já hoje para uma breve aprovação, uma prévia aprovação, mas também foi tirado o encaminhamento de que nós iríamos até a INDEC, na cidade de Campinas, para poder avaliar os pontos positivos e os pontos negativos, né, da legislação que foi aprovada em Campinas. Com certeza, o ponto negativo que chamou a atenção da Prefeitura de Campinas foi a aprovação da lei antes da legislação federal ser aprovada. Com certeza. Então, isto eu sinto que foi um ponto positivo aqui para a Prefeitura de Hortolândia, né? A Secretaria de Mobilidade Urbana pediu para que primeiro aguardasse a regulamentação lá em Brasília, para depois a gente começar a trabalhar a legislação municipal. E aí a gente sentiu a necessidade, devido à questão da identificação, né, já foi bem dito aqui pelo vereador Paulão aqui,
se for do jeito que está, cada município apresentar a sua legislação própria, os motoristas por aplicativo deverão andar com 20 plaquinhas de identificação dentro do carro. Cada município que vai ter que colocar a sua plaquinha, o que não é viável. Então, nós estamos fazendo uma proposta de subir essa discussão com a AGECAMP e levar também para o Parlamento Metropolitano essa proposta, que a gente possa unificar e conduzir isso de uma forma mais profissional e mais eficiente. Entendo eu também, vereador Paulo, só deixar bem claro aqui, se nós tivéssemos tido essa discussão lá atrás, antes do transporte alternativo de Hortolândia, talvez hoje nós teríamos um transporte de mais qualidade no município. Com certeza nós hoje teríamos um transporte público municipal, intermunicipal, com mais qualidade. Então, existe uma proposta de que a gente não forneça a minuta da lei nesse momento, levando em consideração o critério do momento eleitoral que nós estamos vivendo. Nós podemos ter algumas interpretações que não são corretas, e que a gente possa primeiro submeter esse assunto ao Parlamento Metropolitano e à AGECAMP, para depois a gente oferecer a minuta da lei, e, no caso, seria necessário mais uma reunião para a gente poder estar encerrando e encaminhando para o Poder Executivo a proposta da lei para sua aprovação. Se todos concordarem com esta proposta... Pois não. Qual que seria a viabilidade de nós aguardarmos essa próxima reunião na AGECAMP e no Parlamento? É que nós tenhamos uma lei que seja compatível com a região metropolitana. Porque o que nós observamos? A ida do vereador Paulo e também do vereador Eduardo levou a Campinas uma reflexão de que outros municípios também estão caminhando na direção da regulamentação. E é uma questão que não se restringe apenas ao município de Campinas, mas a todos os 20 que compõem a região metropolitana. E a gente precisa ter um cuidado quando nós falamos do ponto jurídico, ponto de vista jurídico da legislação, para que nós não criamos mais dificuldades aos trabalhadores do que as pedras que constantemente vocês encontram. Então, nós não queríamos colocar mais um entrave burocrático, em tese, criar uma expectativa que talvez não comungue com a expectativa de Campinas e vice-versa, tá? Então, nós temos essa situação de idade de veículos, É muito importante que tenhamos uma harmonia, E outros itens que a Lei 13.640 impõe a vocês, ao transporte por aplicativo, a gente compatibilizar. Mas aí a decisão é da Assembleia, tá bom? Os favoráveis a essa proposta, então, de não encaminhamento, permaneçam como está. Os contrários podem se manifestar. Não havendo contrário, eu entendo que a proposta foi encaminhada, foi aceita, aprovada por todos. Gostaria, nesse momento, de convidar o senhor Walter Messias para poder se manifestar, o senhor Massaro, Walter Massari para se manifestar. Boa tarde. O que eu falei naquela hora, fora de local, é referente ao ponto, que não há necessidade de um ponto, como é um aplicativo, é rotativo. E dentro do estacionamento do shopping, ele tem 15 minutos para entrar, para desembarcar e embarcar, que não atrapalha nem o trânsito, não corre o risco de levar multa parando em fila dupla e não atrapalha ninguém. Ao contrário do que a maioria dos motoristas fazem, que param em fila dupla, até podendo ocasionar algum acidente na rua. E isso mediante ao shopping. E no shopping também tem a parte recuada, que é para carregar e descarregar. Só que eles também não usam essa parte recuada. Então não é uma necessidade de pôr um ponto para eles. É só usar o que já tem, que não vai atrapalhar ninguém. E outra coisa é referente à placa. Como já foi falado, concordo com essa placa, tendo na região metropolitana de Campinas.
Isso é essencial para identificar os carros, para poder ter uma fiscalização melhor e os passageiros ter uma segurança de quem eles estão pegando de fato. E outra coisa também é limitar os carros dos aplicativos para a Hortolândia também. Como os táxis têm um número limitado, não só em Campinas, como Hortolândia, como São Paulo, todos têm uma quantidade X de táxis. Não pode ultrapassar isso. Eu acho que os aplicativos tinham que seguir no mesmo esquema, ter um número de carros já. Por quê? Conforme tiver um excesso muito grande de carro, um fica tirando o serviço do outro, fica atropelando um ao outro, e não tendo um serviço de qualidade e todos ganham, tendo uma quantidade respeitada de carros, de número de carros. Porque tendo um excesso de carros, ninguém ganha, se não tiver um controle. Eu acho que esse é o meu ponto. Obrigado. Ok, muito obrigado, senhor Walter. Eu vou intermediando, para não ficar primeiro os taxistas, depois os motoristas, vou intermediando. Eu gostaria de convidar agora o senhor Danilo Carlos Alves. Boa tarde a todos. Eu acho que foi importante a ida dos vereadores na ENDEC, que abriu um leque aí para estar melhorando para a gente aí, que no caso andar com 20 plaquinhas aí dentro do porta-mala. Esperamos aí que o consenso seja bom para ambos e que possamos ter êxito aí lá no final. Obrigado, seu Danilo. Senhor Sebastião Barros de Souza. Boa tarde a todos. Eu sou Sebastião Barros de Souza, representante do Ponto Bradesco. Quero dizer para os senhores que está no caminho certo, estamos no caminho certo, e a importância do adesivo da identificação da região metropolitana é muito bom. Acredito que é importante a gente esperar por isso. E a questão de limitação, nós temos que deixar, né, como o companheiro falou, que o aplicativo ele não é o táxi, não foi a prefeitura que criou esse aplicativo. Então, é um pouco difícil, não está na lei para a gente limitar, porém, o que precisa ser é fiscalizado, né? Tanto o meio de transporte em geral, tanto o táxi como o aplicativo precisa de uma atenção, como eu já falei na outra reunião, o que precisa é fiscalização, cuidar do transporte. O demais coisas a gente vai discutindo e vai resolvendo, mas está no caminho certo. Seria muito importante isso acontecer, da região metropolitana, esses adesivos serem identificados e a gente chegar nesse bom senso aí e terminar isso aí, porque o que eu gosto é de estar na rua, agariando passageiro e trabalhando. Gostaria de agradecer a todos. Obrigado. Senhor Sebastião, senhor Francisco Luiz Ferreira Figueiredo. Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco, né? E sou motorista por aplicativo. Eu gostaria de estar falando que muito interessante essa reunião dos vereadores lá com o pessoal da ENDEC, principalmente a parte onde eles podem estar deixando em aberto aí a forma de fazer a lei, né, para que após precise ser regulamentado, mudada, diferenciado algo que tenha ficado falho, seja mais fácil do que criar uma nova lei em cima de uma lei. Achei muito interessante isso, né? E eu acho que estamos seguindo no caminho certo. Muito interessante também a ideia de deixar para depois a discussão das eleições, porque podemos ter aí algumas divergências, sim. Né? Quero agradecer a todos os presentes, né? E aos vereadores também. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Queria convidar agora o senhor Marcos José dos Santos. Boa tarde.
a todas as autoridades presentes. Bom, eu só gostaria de fazer uma sugestão no tocante à placa, né? Eu não sei se é possível, em vez de ser uma plaquinha no carro dos aplicativos, se fosse um adesivo, porque aí poderia até inibir os próprios motoristas que já foram excluídos dos aplicativos, né? E essa é só uma sugestão. Agora, quanto à ida dos senhores na INDEC, eu acho que foi, pelo que vocês disseram e nós ouvimos, foi muito proveitosa e todos estão de parabéns. Obrigado, senhor Marcos. Eu quero convidar agora o senhor Daniel Paulo da Silva. Boa tarde a todos. Eu queria colocar também, né, que foi muito importante a saída de vocês lá com a INDEC, colocar como a metropolização da identificação nossa. Eu só queria colocar um ponto seguinte: a identificação a gente também concorda. Eu particularmente, e a maioria, só discorda da forma como ela é feita com a plaquinha externa, muito menos com adesivo. Então eu sou a favor de uma identificação interna e que, principalmente no caso de uma metropolização dessa identificação, que ela tenha um controle dos órgãos competentes. A gente não compre esse adesivo, essa plaquinha em qualquer banca de jornal. Mas o adesivo, eu acho assim, o carro é particular, né? Você colocar um adesivo, eu não tiro esse adesivo, eu vou para qualquer outra cidade fora da região metropolitana, eu não consigo tirar esse adesivo. Então, o adesivo para a gente está fora de cogitação. A gente é a favor, sim, da identificação, mas muito menos a placa externa, muito menos adesivo. Obrigado, senhor Antônio Rombi. Boa tarde a todos. É importante, sim, que vocês fizeram essa reunião com a INDEC, mas tem um ponto aí que eu gostaria de saber exatamente como é que fica, porque se o táxi ele só pode pegar passageiro aqui em Hortolândia e não pode pegar passageiro em outras cidades, tá? Por que Hortolândia tem que se submeter a receber carros de outras cidades aqui para pegar passageiro? Veja bem, o táxi sempre houve, muito por primeiro de se pensar em computador. Hoje se decide que aplicativos podem agir tanto em Hortolândia como Sumaré, Campinas, Paulínia, qualquer lugar. Táxi não, táxi só em Hortolândia. Muito bem, se a Uber cadastra os seus companheiros, seus motoristas lá, e a Prefeitura de Hortolândia tem que aceitá-los através de uma autorização da Uber, por que a Prefeitura não pode exigir que os uberistas sejam cadastrados na Prefeitura? A Prefeitura, para ter uma fiscalização, ela tem que saber quem ela tem que fiscalizar. A Prefeitura não pode fiscalizar qualquer um. A Prefeitura tem que fiscalizar aqueles que estão trabalhando errados, não os que estão certos. E para você saber quem é certo e quem é errado, tem que ter uma identificação. Aliás, além da identificação, a Prefeitura também tem que tem que abrir um canal de denúncia, para que as pessoas possam denunciar se tem alguém errado. Eu não vou denunciar um cara que está certo. Por quê? Para ficar com carão?
Eu tenho que denunciar aquele que está errado, aquele que eu estou vendo que é um carro de Recife, um carro que é de Jundiaí, um carro que não é da região metropolitana, que está agindo aqui dentro. Eu tenho que ter um canal de denúncia. Não só eu, como os passageiros, os usuários. Né? Então, veja bem, se acaso dessa reunião que vai haver com a pessoal da região metropolitana for decidido que todos os uberistas vão poder trabalhar dentro da região metropolitana, eu, como taxista, quero também trabalhar em toda a região metropolitana sem ser importunado. Positivo? Que fique bem claro isso, nessa reunião com o pessoal da região metropolitana. Obrigado, seu Antônio. Seu Antônio Romeu, eu gostaria de convidar agora o senhor Gustavo da Silva. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo. Parabenizar os vereadores que foram até a Campinas conversar com o pessoal da INDEC. Foi uma ideia muito boa, uma ideia muito genial. Referente ao que o colega colocou referente a os táxis trabalharem em outras cidades, somos de acordo também, né, o pessoal poder trabalhar do jeito que nós podemos também, frequentar, trabalhar na RMC, que são 20 cidades, os taxistas também poderiam, né, não somos contra isso. E referente ao que o colega colocou sobre o adesivo, como é um carro particular, esse carro pode ser alugado, né? Ele pode ter placa de fora. A maioria dos carros hoje alugados, eles são com placa de Belo Horizonte, não são emplacados em São Paulo. Já teve uma discussão nisso aí e o próprio Senado já disse que pode ter placas de outras cidades. Aí também a não limitação de motoristas referente ao trabalho na região. Tá? Então vamos aguardar aí, a gente concorda também com aguardar passar as eleições aí para ter uma discussão mais justa aí, sem puxar nada em relação a partidos. Gostaria de perguntar no plenário se existe alguma pessoa, alguém que queira se manifestar nesse momento. A gente vai estar abrindo a palavra, se ele quiser se manifestar. Não temos ninguém. Eu gostaria de convidar para suas ponderações finais, a gente dar os devidos encaminhamentos. Os encaminhamentos vão ser dados em cima de tudo que foi dito. Desculpa, faltou o senhor, né? Me perdoe, tá bom? É senhor Enoque, eu pulei aqui, me desculpe. Boa tarde a todos. Eu acho que agora ficou bem mais fácil, né? Acho que até o debate hoje nem precisaria, né? Porque ficou bem encaminhado, o doutor aí, os vereadores puderam até entender melhor qual era a necessidade. Eu só pediria uma situação. Na reunião com a GECAMP ou no Parlamento Metropolitano, nós queríamos que tivesse... Todo mundo é difícil, a gente sabe que, às vezes, o espaço, a agenda... mas pelo menos um representante, né? Um representante dos aplicativos participar da reunião da GECAMP ou com o Parlamento Metropolitano no dia que for, até para a gente entender melhor, eles entenderem melhor a nossa necessidade. E do restante está caminhando bem, as coisas estão se desenvolvendo do jeito que a gente precisava mesmo, e parabéns aí ao trabalho de vocês. Peço desculpas, senhor Enoque, eu olhei aqui, mas assim... Eu gostaria de abrir agora para as ponderações finais, os devidos encaminhamentos, passar para a senhora Tereza, para ela pudesse fazer as considerações finais. Né? Bem, eu defendo a questão da discussão regional. Eu vim de uma região onde existia um consórcio intermunicipal e uma câmara regional por conta da imbricação que as cidades têm, sobre vários aspectos, né? Na questão, por exemplo, lá no ABC, das inundações. Quando um rio sobe, ele não inunda uma cidade, ele inunda várias. Então, as ações que o município toma têm a ver com as ações que o outro município toma para poder resolver o problema das pessoas atingidas. E isso também lá é muito forte, a questão do transporte coletivo. E também do transporte por aplicativo e taxistas. Então, eu queria dizer que foi uma decisão, na minha opinião,
Foi muito bom, foi muito boa essa discussão, que ela seja regionalizada, de fato, porque não dá para a gente viver, ainda mais no caso de vocês, da profissão de vocês, vocês não têm nem como ficar dentro de apenas uma cidade, não é verdade? A função de vocês, intrinsecamente, diz respeito a trânsito de pessoas de uma cidade para outra. Exatamente. O trânsito que eu digo é a movimentação, né, das pessoas de uma cidade para outra. Da mesma forma que o transporte coletivo precisa ser discutido regionalmente, o transporte por táxi ou aplicativo também precisa ser discutido. Por conta, não vou repetir tudo que foi falado aqui, e por conta também das articulações das necessidades regionais, não é? O nosso município, estava conversando com o colega aqui, não tem hoje instrumentos para fiscalizar, não tem legislação que lhe permita fiscalizar, por exemplo, os aplicativos, porque é uma coisa mais nova e que carece ainda de uma legislação que o respalde. Então, procurar esse respaldo legal, e dentro de um contexto da região metropolitana de Campinas, por conta dessa imbricação entre uma cidade e outra, acho que foi uma decisão acertada, assim como uma decisão acertada que isso seja feito após as eleições, porque todos nós sabemos que o processo eleitoral, ele pode, não é que vai, mas existe um potencial de contaminação da discussão, né? E de interesse também das pessoas na discussão. Então, acho que foi muito, muito acertada. Acho que a gente tem que retomar em seguida, não perder isso de vista, mas acho que é correta essa decisão. Obrigado, senhora Tereza. Gostaria de convidar agora o senhor Sidney Fraga, representando o secretário Atílio, da Secretaria de Mobilidade Urbana, para fazer as suas considerações finais. Passo da dona Tereza as minhas palavras. Parabenizar mais uma vez a iniciativa, vereador Eduardo, com relação à tratativa desse assunto importante e clamado há muito tempo pelos taxistas aqui do nosso município e que vem em harmonia, vem em consonância com o desejo também daqueles que praticam o transporte por aplicativo. Então, estamos ansiosos para que essa próxima reunião possamos ter mais notícias, né, mais dados e informações para continuarmos nesse trabalho. Parabéns a todos. Obrigado, senhor Sidney. Convido o vereador Paulão para suas considerações. Bom, boa tarde a todos. Eu quero novamente insistir na importância de cada um dos senhores aqui presentes, e parece-me ter uma senhorita ali no fundo também, que vocês possam reportar nas redes sociais de vocês o que está acontecendo na Câmara Municipal em relação a isso. O número de pessoas aqui é infinitamente inferior ao montante de pessoas que nós envolvemos lá fora. Vocês que estão aqui tratam, é uma pequena parcela de um grupo de pessoas que fazem com que toda a nossa cidade se locomova dentro do nosso território e às vezes fora dele. Então é importante vocês relatarem. E eu não estou pedindo para que vocês digam, olha, o vereador Paulão é loiro, o vereador Eduardo é isso ou aquilo. Não, relatem sobre o trabalho que está sendo feito, para que a gente possa ir dirimindo. Eu sei que nós não vamos conseguir ser 100%, porque tem aqueles que continuam querendo só jogar para baixo as coisas, né? Mas que vocês relatem nas redes sociais de vocês, relatando o que está acontecendo. Eu acho que isso é fundamental. Isso é um ponto. Outro ponto, volto a dizer, nós não podemos tratar Uber como táxi, nem táxi como Uber. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá para se exigir ponto para Uber, como não dá para que a gente possa desenvolver a mesma ação em relação ao que o Uber faz e o táxi fazer. Eu penso que nós já temos alguns avanços nesse debate, que são proveitosos, além do debate em si. Por exemplo, nós estamos elaborando um documento, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ao Departamento de Trânsito da cidade, para que comece a fiscalizar os táxis de fora, particularmente nas festas. Porque foi aqui relatado nessa comissão que quando é de tempo de festa, ou qualquer festa aqui, vem uma enxurrada de táxis de fora vindo aqui iniciar a corrida. Não pode.
A lei não permite que vocês façam isso em Campinas, aqui também não é permitido que nenhum táxi, nenhuma cidade venha para cá. Então, eu acho que isso já é um ganho. Então, a comissão vai encaminhar ao departamento um ofício nesse sentido, dizendo, olha, precisa ter uma atenção para isso, porque talvez até agora, eu não sei como é que o departamento tenha tratado isso, mas, mediante o relato de alguns de vocês, fica evidente que nessa época, que seria uma época onde vocês teriam um ganho a mais, de repente tem que dividir, ou às vezes até perder, em função de outros que vêm de fora. Mas é importante dizer, só para vocês terem uma ideia, Campinas tem aproximadamente 400 táxis clandestinos dentro de Campinas. Só para vocês terem uma ideia, isso é dado. Não é? Por outro lado, para que vocês tenham uma ideia que não dá para limitar, porque a lei federal não limita o número de motoristas de aplicativo, Campinas tem inscritos hoje lá na INDEC 37 mil motoristas. 37 mil motoristas inscritos. Tenho certeza absoluta que o número de táxis não chega perto disso. Então, por quê? Porque não dá para limitar. Porque é um outro sistema, não é? Nós não podemos, gostaríamos, eu penso o seguinte, podemos até abrir um debate naquela questão de rever o formato da questão do táxi, mas esse formato não dá para ser revisto daqui para lá, ele tem que vir de lá para cá, porque tem que vir baseado numa lei federal que é quem tem o poder de legislar sobre transporte. Então, nesse caso, penso que nós poderíamos, através dessa comissão e do movimento que nós vamos começar na região metropolitana, buscar um outro entendimento para a questão dos táxis. Não é? Por quê? Se você for pensar que Campinas vai abrir as portas dela para receber, para todo mundo poder iniciar lá uma corrida, você imagina o que vai acontecer? Tem algumas cidades que vão ficar sem táxi e Campinas vai estar abarrotada de táxi, porque lá tem uma probabilidade maior, tem 1.200.000 habitantes, de conseguir fazer corridas. Então, essa discussão, penso que ela não dá para ser por esse viés, mas nós podemos buscar um entendimento de como fazer para melhorar a vida dos taxistas. Não é? E aí começar uma ação daqui da cidade de Hortolândia, dessa comissão de debates, que ele possa ganhar envergadura para a região metropolitana, para o estado de São Paulo, para que a gente possa chegar numa ação efetiva em Brasília. Eu penso que só não há possibilidade depois que se morre. Enquanto se tem vida, há possibilidade de fazer isso. Acho que com essas ações, nós vamos conseguir ter uma lei que atenda a grande maioria. Volto a dizer, tem que ter uma identificação para o Uber, e não pode ser uma identificação simples que a pessoa chegue e, pura e simplesmente, ela retire e, quando vê algum movimento, ela coloque de volta. Não dá para ser. Né? A identificação ela precisa ser visível para que a gente possa fiscalizar. O poder público precisa fiscalizar. Não é? Agora, não tem como eu pensar em colocar uma placa em cima do carro. Por quê? Porque o carro, por mais que hoje tenha carros de locação, ele tem um outro entendimento claro em relação a essa questão do Uber. Isso é importante que a gente construa dentro da gente, porque uma coisa é o que eu gostaria que fosse, uma outra coisa é o que a lei federal permite e o que é coerente que a gente faça. A coerência, meus amigos, ela é fundamental para reger a nossa vida em todas as áreas. Não é porque eu estou desse lado hoje que então eu vou defender esse lado apenas. Eu vou ser coerente com o processo. O que é correto? Como eu seria se eu fosse taxista, se eu sou motorista de Uber? O que eu acho que seria certo se eu estivesse do lado de lá? E vice-versa. Sabe, nesse nosso debate, é preciso que a gente abra a mente para ter esse entendimento, porque aí o que nós produzirmos será um produto que vai dizer, olha, não é 100% porque a perfeição não cabe à humanidade, mas nós conseguimos chegar no melhor que nós podíamos fazer para poder facilitar com que vocês continuem ganhando o sustento da família de vocês, que eu penso que, ao final das contas, é isso que nós temos que garantir para todos vocês. Não há que se falar em prejudicar ninguém. Há de se regulamentar para garantir o direito de cada um de vocês. Acho que esse trabalho vai poder andar bem com a reunião na comissão. É uma pena, no parlamento metropolitano, eu penso que todos que quiserem ir poderão entrar. Já na reunião com os prefeitos já não é aberto dessa forma. Então, como essa reunião da INDEC, foi feito o pedido pelo presidente para levar todas as comissões. Não nos foi permitido. Então, aonde nos permitir, nós convidaremos vocês. Aonde não nos permitir levar vocês, nós estamos lá como representante de vocês e traremos para cá depois os debates que forem travados. Queria parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos, aos representantes das secretarias, o Sidney da Mobilidade e a Tereza
da inclusão, do desenvolvimento econômico, ao nosso apoio e braço jurídico, o Dr. Paulo, e as meninas que fazem a secretaria aqui. Muito obrigado ao pessoal do som e que está transmitindo ao vivo o que está acontecendo aqui nessa casa. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, vereador Paulão. Gostaria de deixar claro que a Câmara Municipal de Hortolândia instituiu essa comissão de maneira a condução dos trabalhos, né, para a gente tratar com bastante profissionalismo e com bastante clareza a questão da regulamentação do transporte remunerado por aplicativo. E no momento das ponderações finais, cada um, né, fica à vontade para fazer as suas ponderações dentro do tema. Como vereador, muitas vezes nós não representamos na nossa fala aquilo que gostaríamos de falar. O papel do vereador, ele é magnífico. De todos os poderes instituídos, eu acho que o parlamento é o mais apaixonante de todos, porque nós estamos aqui para representar aqueles que confiaram em nós, o voto. Então, nós estamos aqui para representar os 230 mil moradores. E nós temos, no município de Hortolândia, no tocante a esse assunto do transporte por aplicativo, 3 partes envolvidas que eu gostaria de destacar nesse momento. Gostaria de destacar os motoristas de táxi de Hortolândia, que já são tradicionais aqui e trabalham atuando no transporte já que há muito tempo. Nós temos os motoristas que hoje fazem uso do transporte remunerado por aplicativo, que não são tão antigos, mas que já chegaram mostrando que vão ficar, que a tecnologia chegou, né, que a tecnologia chegou para facilitar a vida de todos. E nós temos os usuários do transporte, seja de táxi, seja por aplicativo, que é este usuário que interessa para os vereadores, para o vereador Paulo, para a Prefeitura, na Secretaria da Mobilidade, na Secretaria de Emprego e Renda e da Câmara Municipal. Nós não somos nem contra e nem a favor, nem para os taxistas e nem para os motoristas de aplicativos. É importante dizer isto. Então, eu gostaria de, primeiro, parabenizar, né, a conduta e a forma profissional que todos os senhores se comportam em todas as reuniões que a gente fez aqui. Parabéns, receba de verdade o parabéns, porque nós temos visto experiências em outros municípios que não são experiências assim agradáveis, que não são experiências boas. Eu até gostaria de propor, eu não sei quem fez o layout, quando eu cheguei aqui estava o Uber versus táxi, eu gostaria de propor uma mudança nesse layout, porque o Uber e o táxi, eles não estão em linha de colisão. Eu gostaria de propor que fossem colocados os dois em sentido único, caminhando para o benefício e um transporte de qualidade para o usuário. Pois não. Presidente, eu acredito que no layout está... Demais. Exato, tá. Os dois somados, né? Não está na rivalidade, não. Não, é assim, mas assim, tirar qualquer ideia de rota de colisão, porque na verdade nós não estamos em colisão. Nós estamos aí numa linha, né, de poder aí, unir as forças e proporcionar um transporte de qualidade para os 230 mil moradores de Hortolândia. Senhores, equilíbrio é a palavra que a gente precisa ter, né? Eu confesso para os senhores que depois dessa reunião com a ENDEC eu pude aprender muito mais sobre o tema de transporte por aplicativo. Erros e acertos, vai mudando a vida da gente. Eu gostaria de pedir para vocês o equilíbrio que nós vamos ter que ter. Muita calma e muita coerência nesse momento que estamos vivendo, de não trazermos para dentro da regulamentação da lei do transporte por aplicativo assuntos que são de competência de segurança pública. Né? Eu acho que nós não podemos trazer esse assunto para dentro dessa regulamentação. Não podemos exigir dentro dessa lei um assunto, por exemplo, que é de código de trânsito. Por exemplo, parar em fila dupla. Já é proibido pelo Código de Trânsito. Nós não podemos burocratizar a legislação de maneira que ela venha a inviabilizar o sustento de tantos pais de família. E assuntos, e concordo com o senhor Antônio quando ele fala sobre a questão aí dos táxis, mas entendo que existem pontos específicos que devem ser discutidos dentro do tema da concessão dos táxis. E não, são assuntos diferentes que devem ser discutidos. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que
a opção dos senhores aceitarem a proposta da gente apresentar esta minuta após ter terminado, né, o término do processo eleitoral, após nós termos aí feito a discussão com a GECAMP, parece que nós já temos aqui uma proposta, né, uma pré-agenda, não confirmar ainda, dia 25/9 às 10 horas, né, mas precisa da confirmação com a GECAMP. Gostaríamos de dizer que nós vamos solicitar à GECAMP que, né, se possível, levar representantes da categoria, mas a decisão de aceitar ou não é deles, não é desta Casa de Leis, né? E a reunião do Parlamento será após a eleição, já tem aqui, ó. Nós vamos confirmar a data, nós vamos ter a eleição do Parlamento Metropolitano após a eleição, e nós também vamos solicitar a participação dos senhores, mas nós precisamos da autorização deles, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores, parabenizar pela conduta, agradecer, né, a Tereza, ao Sidney, que estão aqui representando o Poder Executivo, agradecer ao vereador Paulão, parceiro, né, que tem trabalhado nessa casa junto com a gente, ao doutor Paulo, ao jurídico desta casa, a todos os funcionários aqui envolvidos, e que nós possamos caminhar, e na próxima reunião, se Deus assim nos permitir, que nós já possamos encaminhar uma minuta de lei que torne justo e mais fácil a vida e mais segura a vida de todos os motoristas e de todos os passageiros da cidade para a Prefeitura de Hortolândia, para que a Prefeitura de Hortolândia possa fazer a sua parte, mandando para essa Casa de Leis a lei a ser aprovada pelo transporte dos aplicativos. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa 4ª reunião.